Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos estudando sobre o tema o verdadeiro pentecostalismo, falando sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. O que é ser um pentecostal? Um pentecostal é toda pessoa que acredita na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso inclui o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. E nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre a atualidade dos dons espirituais. Esse movimento pentecostal, que surgiu lá no início da igreja primitiva, mais precisamente 10 dias após a ascensão de Cristo, os discípulos estavam debaixo de uma promessa, quando o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Reunidos no cenáculo, essas pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, através da vinda do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em línguas estranhas. E a partir daí a igreja cresceu, o movimento pentecostal se expandiu e chegou até os nossos dias. E é sobre essa atualidade das manifestações do Espírito Santo, mas precisamente os dons espirituais, é que vamos tratar nessa oportunidade. Na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é este livro aqui, fala sobre essa questão de uma forma bastante clara quando diz: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 38, e para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a declaração de fé da nossa igreja trata sobre os dons espirituais como algo profundamente contemporâneo. O apóstolo Paulo, falando sobre esta questão, ele trata esse assunto em 1 Coríntios, que é o livro onde ele fala sobre os dons espirituais, inclusive é o único livro quando se trata desse assunto. E ele fala sobre a atualidade dos dons espirituais, dizendo que no capítulo 13, o versículo 8, que o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então aqui ele trata dos dons espirituais como algo que tem prazo de validade, de fato. Mas ele mostra o tempo, ele diz, quando vier o que é perfeito. Então chegamos nesse grau de perfeição, porque, por exemplo, quando esse dia chegar, as línguas cessarão, as profecias serão aniquiladas e o conhecimento desaparecerá. E hoje ainda precisamos do conhecimento. Isso é uma prova de que os dons espirituais ainda permanecem na igreja como instrumentos do Espírito Santo para a edificação, para o conforto e para o crescimento espiritual. São esses 3 pontos que o comentarista da revista trata como condição de que os dons espirituais ainda são presentes e atuantes na igreja. Eles promovem
a edificação do corpo de Cristo, eles transmitem para a igreja o conforto, o descanso de que não estamos trabalhando sozinhos, o Espírito Santo está conosco, nos auxiliando. Os nossos instrumentos de trabalho não são puramente carnais, não são humanos, mas há uma intervenção, há uma capacitação divina sobre os seus filhos, para que os mesmos possam enfrentar o seu dia a dia, possam evangelizar, possam realizar a obra de Deus, e é necessário que haja então a ação divina sobre cada um de nós. E por fim, o crescimento espiritual, uma vez que cada crente está sendo aperfeiçoado a cada dia na sua jornada, na sua caminhada de fé. A necessidade dos dons espirituais. É necessário ensinar a igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre esse assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo Paulo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Então, é um assunto relevante, é um assunto que merece a nossa apreciação. O apóstolo Paulo, ele faz uma exortação à igreja em Corintos para conhecer os dons espirituais. Ele diz, o apóstolo Paulo, mostrando que o ensino sobre os dons espirituais é importante, afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O apóstolo Paulo, quando ele diz para a igreja que deseja que esse assunto não seja um assunto ignorado, ele está dizendo que a igreja precisava de um alinhamento melhor acerca desse assunto e que a igreja compreendesse melhor a finalidade, o propósito dos dons espirituais. Até porque a igreja em Corinto possuía todos os dons espirituais, mas a igreja estava vivendo um momento de confusão, faltava amor, faltava perdão, faltava reconciliação, e a igreja não estava conseguindo administrar os dons que o Espírito Santo dera a ela. Foi importante que Paulo, através de um conhecimento de revelação divina, trouxesse à igreja, para que a igreja pudesse ter esse aperfeiçoamento e essa compreensão melhor acerca dos dons espirituais. A palavra usada para os dons espirituais é pneumáticos e charisma. Pneumático quer dizer espiritual e charisma é a palavra usada para a graça. Isso dá a entender que o apóstolo Paulo está dizendo que os dons espirituais são uma manifestação da graça de Deus sobre a vida dos seus servos. Então, quando recebemos os dons de Deus, que são as suas capacitações, nós estamos recebendo debaixo da graça de Deus sobre a nossa vida. Jesus falou dizendo, quando ele iria subir às alturas, ele haveria de manifestar dons aos homens, que são capacitações, uma ação, uma motivação para o exercício da função cristã e também da função ministerial que cada crente exerce a partir do momento em que ele recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que são os dons espirituais? A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus diz o seguinte, define da seguinte forma, que os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, porque nós somos
vasos. E a Bíblia diz que dentro desse vaso há um tesouro. Então nós somos portadores do tesouro e dispenseiros da graça de Deus. Então sempre teremos, como filhos do Senhor, como crentes, algo para oferecer para as pessoas que estão lá fora. E os dons espirituais é uma forma de demonstrarmos o poder de Deus por meio do Espírito Santo, através de cada um de nós. O apóstolo Paulo, inclusive, quando chegou na cidade de Corinto, ele afirmou que as suas palavras não eram palavras de sabedorias humanas, mas de demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Então Paulo deixou muito claro que as suas palavras não estavam apenas no campo humano, mas no campo sobrenatural. E a igreja não vive apenas no campo natural. A igreja exerce também uma função no campo espiritual. As nossas ferramentas não são materiais. As nossas ferramentas são espirituais. Então, os dons espirituais precisam ser buscados. O apóstolo Paulo, inclusive, ele recomenda dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, quando aqui ele trata sobre o amor, que vamos falar um pouco mais na frente. A classificação teológica dos dons espirituais. Os dons espirituais mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. Então, os dons espirituais descritos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios estão classificados em 3 tipos de dons. A primeira classificação, ou a primeira divisão desses dons, é conhecida de dons de revelação. A segunda classe é dons de poder e a terceira, dons de inspiração. Então, cada classe dessa possui 3 dons espirituais, somando, portanto, os 9 dons espirituais. Então, vejamos: dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. A palavra de sabedoria, geralmente, esse dom da palavra da sabedoria é acompanhada de um conselho. Quando uma pessoa recebe uma palavra e o objetivo dessa palavra é aconselhar alguém, é dar um direcionamento para aquela pessoa que precisa de um conselho sábio, de uma direção sábia. Então, o propósito desse dom é abençoar alguém que precisa de uma palavra de sabedoria e um conselho para que, de repente, por exemplo, diante de uma decisão que possa tomar na vida, a pessoa ter a opção de escolher a decisão correta. A segunda é a palavra de ciência, que é o conhecimento de fato. Um conhecimento que não se pode obter através da leitura de um livro, que não se pode obter através de um conhecimento humano. Então é um fato que é expresso apenas por uma revelação. E, por fim, o terceiro, que é o discernimento dos espíritos. Por que isso? Porque nós estamos vivendo em 2 mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. Um mundo espiritual que exerce influência no mundo material. Até digo que o que determina um deserto não é o lugar, mas é o céu. Se parar de chover em qualquer lugar do planeta, aquele lugar vira um deserto. Então isso quer dizer que o céu, que o mundo espiritual, tem uma influência profunda sobre o material. E nós precisamos ter o discernimento de espírito para entendermos que muitas influências e muitos acontecimentos
sobre a vida humana tem influência espiritual. E nós precisamos ter esse discernimento, e esse discernimento vem por meio dos dons espirituais, por meio da capacitação do Espírito Santo na vida do crente. Nós precisamos, por exemplo, discernir na nossa vida prática o que pertence ao reino de Deus e o que não pertence ao reino de Deus. Onde você chegar como cristão, você tem que identificar se aquilo pertence ao reino de Deus ou se pertence ao reino das trevas. E isso se dará através do discernimento espiritual, através do discernimento de espírito. A segunda categoria é o dons de poder. Primeiro, fé. Essa fé, ela exerce na vida da pessoa para abençoar alguém ou para receber algo de Deus para a sua vida. Então, esse é o propósito desse dom. O segundo é o dom de curar e operações de maravilha. Então, todo milagre que não for cura, é operação de maravilhas. Por exemplo, quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, é cura. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, aquilo é operação de maravilhas. Então, tudo que não é cura é operação de maravilhas. Embora tanto cura como operação de maravilhas são milagres de Deus, embora categorias diferentes, e estão justamente nos dons de poder. E a terceira classe são os dons de inspiração, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Essa é uma das várias classificações, todas elas são de fato didáticas, porque de fato a Bíblia não dá essa classificação, mas para uma forma didática, para entendermos melhor os dons espirituais, foram estabelecidas essas três classes acerca dos dons espirituais. Então vejamos, a profecia. A profecia, segundo o apóstolo Paulo, é o principal de todos os dons, porque o que profetiza fala aos homens para a edificação, a exortação e a consolação. Nós precisamos ter muito cuidado com as profecias que recebemos. Muitos são os profetas que se levantam e se dizem como profetas e profetizas, e temos percebido que muitas vidas foram arruinadas, destruídas, magoadas, pessoas que saíram da igreja, inclusive, por causa dessas profecias. Então nós precisamos ter um cuidado profundo em relação a isso. Eu considero que quando uma pessoa recebe uma profecia, aqui é um conselho pessoal, busque entender que isso é como se você recebesse um livro, ok? Uma revista. Então guarde lá na sua biblioteca aquele livro, aquela revista. Quando se cumprir, aí você dá uma olhada para aquele livro e aí você pode dizer, essa profecia de fato foi verdadeira. Mas não procure criar grandes expectativas diante das profecias que você ouve. Observe o vaso, observe quem está profetizando sobre a sua vida. Um outro requisito é busque saber se essa pessoa está debaixo de uma autoridade espiritual. Existem muitas pessoas soltas por aí profetizando. Procure saber se essa pessoa está debaixo de uma autoridade espiritual. E por fim, procure saber também se aquela profecia traz uma palavra de esperança. Nenhuma profecia é apenas condenação. Toda palavra profética, por mais que seja exortativa, sempre trará uma palavra de esperança. E o objetivo
da profecia de fato, então, é a edificação do corpo de Cristo, a exortação e a consolação. E nós temos, então, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, algumas pessoas podem receber os dois dons de forma simultânea, o falar em línguas estranhas e a interpretação das línguas estranhas. É um dom muito importante e é, inclusive, a evidência do batismo no Espírito Santo, segundo aquilo que cremos, que é o falar em línguas estranhas. De forma prática, o que a Bíblia nos ensina, através da revelação, por meio do apóstolo Paulo, é que as línguas estranhas edificam a pessoa que tem o dom. Diz assim: o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Em relação às línguas estranhas, há uma observação do apóstolo Paulo quando ele trata esse assunto acerca da oração do crente. O apóstolo Paulo diz que não sabemos orar como convém. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo como o nosso intercessor. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então ele está falando aqui e aconselhando a pessoa a orar em línguas estranhas. Mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por quê? Porque eu não estou entendendo as línguas estranhas que eu estou falando por meio da oração. O que farei, pois? Continua o apóstolo Paulo. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então é um conselho muito importante sobre a questão da oração. Já que entendemos que não podemos orar como convém, por não termos essa capacidade, porque estamos tratando de algo profundamente espiritual, porque a conversa ou a oração é um diálogo entre um ser humano mortal, limitado, com um Deus imortal, ilimitado, poderoso. Então, esse diálogo jamais será um diálogo perfeito, completo, justamente por causa das nossas limitações. Mas o Espírito Santo de Deus, que sonda o coração de Deus e que também sonda o nosso coração, e nesse nosso coração ele nos informa que somos filhos de Deus, ele sim pode trabalhar nesta oração a fim de aperfeiçoá-la. E uma das maneiras de aperfeiçoarmos a nossa oração é orarmos em línguas estranhas, por mais que no momento ali não estejamos entendendo nada. Então, orar com línguas estranhas e orar com entendimento. Então, essa é a categoria dos dons da inspiração. Para o que for útil, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e o crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo, é antes de tudo autenticar a obra de Cristo, uma vez que uma das funções do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Uma pessoa que recebe os dons espirituais e não glorifica a Cristo, essa pessoa está perdendo o propósito pela qual ela recebeu os dons espirituais. Quando falamos do Espírito Santo sobre a vida do crente e sobre a vida da igreja, nós estamos falando de uma pessoa que está ali atuante para exercer a glorificação do Filho de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo.
Então é impossível uma pessoa dizer eu tenho o Espírito Santo e não glorificar Cristo. É impossível, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Os dons, portanto, são atestados, aliás, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Então, é uma observação muito importante, ok? Que os dons espirituais não são necessariamente um atestado de vida espiritual e nem de santidade, mas eles exercem a função de edificar o corpo de Cristo. Os dons revelam a unidade na diversidade. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Então, os dons são diversos. Justamente, cada um pode receber um diante do corpo de Cristo para a completude desse corpo. Então, não é necessário uma pessoa receber todos os dons espirituais. Uma pessoa, cada crente recebendo um dom espiritual, somatizando tudo isso, faz o corpo da igreja funcionar. Então, sobre as diversidades desses dons, as 3 classes estabelecidas pela palavra de Deus são 3, quando o apóstolo Paulo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Então vejam com muito cuidado esse texto do apóstolo Paulo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele está tratando sobre o Espírito. Os dons são do Espírito Santo de Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está falando de Cristo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Então, o Deus Trino, as classificações das manifestações, revelam que existe uma atuação do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A unidade do corpo de Cristo. Temos diversidade de dons, de ministério, de operações, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a vontade é do Espírito Santo de trabalhar na vida do crente, da forma como ele quer. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Então existe uma unidade do trabalhar do Espírito Santo, do trabalhar do Filho, do trabalhar de Deus sobre a vida de cada crente, em estabelecer essas capacitações para a vida de cada um de nós. Mas em cada uma aparece a expressão, como eu disse, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Para concluir, as manifestações dos dons espirituais vai continuar durante o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Existe uma corrente teológica que afirma que os dons cessaram, mas nós cremos
que os dons ainda continuam na vida da igreja e na vida daqueles que buscam a presença do Senhor. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural e da virtude do Espírito Santo. Então, portanto, queridos, é esse o tema da nossa revista, a atualidade dos dons espirituais, e isso está estabelecido no credo do crente pentecostal. Então, se você é um pentecostal, claro que você acredita na atualidade das manifestações dos dons espirituais, que são os 9 dons estabelecidos, descritos pelo apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, os seus propósitos, que servem para a edificação da igreja, para o conforto da igreja, no sentido de que a igreja sabe que não está trabalhando sozinha, e para o crescimento espiritual, uma vez que as nossas ferramentas não são materiais, as nossas ferramentas são espirituais. Que possamos, como crentes no Senhor Jesus, procurar essas capacitações, esses dons, essas manifestações, para que possamos enfrentar as adversidades e, sobretudo, cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue prosperando os seus caminhos. Eu agradeço essa oportunidade e também a sua companhia, no nome de Jesus. Um forte abraço.